dar continuidade em nossas aulas em educação cristã, nas matérias de educação cristã dentro do curso de teologia, e eu quero trazer mais algumas contribuições ainda dentro da educação primitiva, tá ok? Então nós vimos aí todo o processo no qual as pessoas passavam por educação visando mais uma atuação no plano prático, né, para atendimento às necessidades da vida. Vimos aí o processo no qual a sociedade primeiro manifestou uma vida tipicamente nômade, depois passando a ser caracterizada mais pelo sedentarismo, uma vez que passaram a dominar técnicas como, por exemplo, o cultivo, né, o cultivo sistemático, a caça e também a domesticação de animais, né? Então esses conhecimentos básicos, alguns conhecimentos já na área de manufatura, né, a produção de vasos, de cerâmica, de barro, o trabalho com metais, né, o primeiro desenvolvimento aí da siderurgia, e como esses conhecimentos passaram a ser comunicados, né, através de uma educação mais aplicada aí para o desenvolvimento dessas atividades, uma educação muito mais prática, né, voltada aí para o atendimento das necessidades da comunidade que estava ali sediada agora. Então, algumas características dessa educação primitiva, aspecto da educação física, a intelectual, no sentido da comunicação desses saberes, né, alguma direção, mas principalmente uma orientação dentro da atuação mesmo daquele que está no processo de ensino-aprendizagem, nessa abordagem primitiva. Os conceitos morais, né, que são regentes ali daquela sociedade, a educação religiosa, que também norteia aí a forma como se relacionam dentro daquela comunidade, né, suas crenças, seus tabus, né, seus mitos, né, seus conceitos religiosos de modo geral, que aí estão presentes em todas as sociedades do mundo. Processo da educação primitiva, a gente deu uma analisada como é que isso foi se desenvolvendo, e o processo da iniciação, que também era muito importante para a admissão do cidadão à fase adulta, né, a saída da fase infantil para a fase adulta, quando ele é então responsabilizado também pelas suas atitudes, aquilo que possa trazer prejuízo em relação à sua comunidade e aquilo que é cobrado dele enquanto participante dessa comunidade para defendê-la, para trazer manutenção sobre ela, para trazer benefícios, né? Para que todos possam então estar trabalhando pela manutenção, né? Pelo progresso, né? Da sociedade na qual estão inseridos. Então vimos aí todo esse processo da educação primitiva. Só que quero trazer ainda outras contribuições e para isso eu vou utilizar este livro que está aqui, Pedagogia Geral, pelo estudo das doutrinas pedagógicas, J. Life, G. Husting, temos a tradução de Luiz Damasceno e J. A. Damasceno Pena, Atualidades Pedagógicas, Companhia Editora Nacional. Então temos aí o livro Pedagogia Geral. Vamos trazer algumas contribuições para analisar como deu-se também outras fases aí do desenvolvimento da educação, uma educação primitiva ainda, mas agora modificada pelo aparecimento da escrita, né? Então temos aí pelo menos 4 mil anos antes de Cristo, o aparecimento dos primeiros textos escritos, e com o aparecimento da escrita agora, uma nova forma de comunicação da educação, né? Uma nova necessidade para a comunicação da educação, agora legada ao cargo do professor. Então temos aí os primeiros mestres, as primeiras escolas, mesmo com a sua característica rústica ainda, o seu ensino não sistematizado, uma educação ainda um tanto simplista, né? Mas já saindo dessa educação totalmente prática e entrando agora para uma educação pelo menos sistematizada, quando você tem a aprendizagem, né, de um sistema de escrita que deve ser comunicado tal qual aquelas regras. Então temos aí agora um regramento. Enquanto cada tribo, cada artífice ensinava o seu próprio método, cada caçador ensinava a sua estratégia, cada agricultor ensinava a sua rotina, né, de plantio. Então não tinha uma sistematização, cada tribo, cada povo tinha a sua própria maneira de trabalhar, né, de ensinar, de comunicar esses saberes, né, seus próprios métodos. Aqui nós temos agora, com o surgimento da manifestação, né, do advento da escrita, temos uma forma sistematizada no sentido de que todos terão que aprender conforme aquele sistema de escrita. Então o hierógrafo egípcio será comunicado por alguns sacerdotes que detêm esse conhecimento, né, que
tem um conhecimento sistemático em relação a isso que foi produzido, tem um objetivo, tem um método, ok? Então os alunos terão que se submeter a esse sistema. Não haverão diversos sistemas de ensino do hierógrafo, mas sim um sistema de uma casta social. Então, uma casta dedicada a esse tipo de... uma casta que detém, né, esse tipo de conhecimento, vai comunicá-lo agora àqueles que se associarem a ele. Então, indivíduos de outras classes sociais, de outros lugares, para aprender, né, o hierógrafo, a escrita sagrada egípcia, terão que se submeter ao sistema de ensino que é ministrado pelos sacerdotes. Então, teremos aí agora a figura do professor e a figura das primeiras escolas, né, os templos, como escola para a formação dos escribas, que vão diversificar agora essa escrita, tendo o hierógrafo para a escrita sagrada, o hierático, por exemplo, para escritas de modo mais geral, né, escrita no sentido do erário público, os documentos oficiais, as cartas, né, temos aí outros tipos de aplicações da escrita, do registro de informações, né, da comunicação de informações, e o escriba sendo empregado aí nessas diversas tarefas, diversas funções, mas tendo eles obtido seu conhecimento a partir de mestres, né, que estavam ligados aos templos, né, os sacerdotes que detinham esse saber e comunicavam dentro desta sistemática. Então temos aí o nascimento das primitivas escolas, né? Então a educação primitiva, saindo daquela característica muito mais prática, diversificada no seu método, não sistematizada, agora entrando para o surgimento das escolas e dos sistemas sistematizados de comunicação do ensino, com a figura do professor, com a figura do técnico, a figura do especialista, tá certo? Aquele que detém este conhecimento e propõe que ele seja comunicado desta maneira, né? Não de maneira quaisquer, né? Da maneira como qualquer tribo, qualquer agrupamento de pessoas pretende comunicar, mas sim de uma maneira oficial, como aquele que detém o conhecimento oficial comunica. Então temos aí a figura do escriba egípcio, o chofer hebreu, o mandarim chinês, né, figuras representativas aí desse surgimento dessa forma de educação sistematizada. A educação espartana, vamos ver características dessa educação que ela valorizava, com as suas principais manifestações: a educação espartana militar, ateniense, com uma diferenciação entre a educação espartana, né, abrangendo outras áreas da vida, né, então abrangendo um ensino mais voltado para a prática esportiva. Temos o surgimento das Olimpíadas, tá, que foram uma marca muito característica da cultura grega. Então, inclusive as épocas, né, o tempo era contado a partir das Olimpíadas, tá certo? Então essas celebrações que eram muito relevantes para a cultura grega, em honra dos deuses, onde se levantavam grandes heróis, tá certo? Onde eram honrados, era dado a eles o louro da vitória, colocado uma estátua que iria representar eles no Monte Olimpo. Então havia toda uma movimentação de pessoas, um preparo, um treinamento, uma dedicação de pessoas para adentrar na prática esportiva em honra dos deuses e obter aí grandes colocações. Então isso era honrado na educação, na forma de educação grega. A educação esportiva, artística, vemos aí que a Grécia nos legou grandes manifestações, né, da arte, os grandes escultores, né, as estátuas dos deuses, que representam diversos tipos de situações da vida. Então a educação ateniense visava a questão esportiva, artística e intelectual. Temos as grandes escolas filosóficas fundadas, né, na Grécia, figuras relevantes, extremamente relevantes para a filosofia de todo o mundo. Temos aí, por exemplo, conceitos, né, que vão até hoje estar presentes dentro da nossa cultura: conceito de polis, conceito de democracia, ok? Então temos aí grandes conceitos que surgem dentro da mentalidade da educação ateniense, né? Ainda dentro desse âmbito da educação grega, a diferenciação entre o sofista e o filósofo, né? Educação sofista e educação filosófica, né? Com as figuras aí de Sócrates, Platão e Aristóteles, as grandes figuras aí que são até hoje muito relevantes para a educação do mundo ocidental. Aristóteles, inclusive, é aquele que divide os campos da ciência entre exatas, humana, e biológica, exata, humana e biológica. Temos aí o de Aristóteles como muito representativa
para essa área da educação superior, inclusive. Então, na continuação, um pouco sobre a educação romana e helenística de modo geral, tá certo? Na continuidade, a educação romana se manifestando um pouco depois e sendo muito, tomando para si muito da educação grega, né? Tomando para si muito da educação grega. Então, vemos essa interferência, essa influência da educação grega dentro da sociedade romana com o surgimento depois da manifestação da cultura helenística de modo geral. Temos aí grandes figuras romanas que vão contribuir também, dessa mescla, desse aproveitamento da cultura grega e na inserção do elemento romano também, com a questão das leis, a Pax Romana, o valor das questões legislativas, a figura de Cícero, o grande advogado, o grande orador. Então, temos aí a contribuição romana, também presente na atualidade, como nossos códigos legais, tem muito do código legal romano, as 12 tábuas, e como essa educação romana se manifestava. E a educação na Idade Média, o ideal cavalheiresco, tá certo? Aí você vai ter a manifestação aí da questão do feudalismo, Então, os pequenos feudos, os senhores feudais, os eclesiásticos ligados a eles, a aristocracia, o servilismo, e dentro desse contexto do feudo, os diversos feudos que haviam, a guerra que havia entre os feudos, para estabelecimento de poder, para domínio sobre as terras, tá certo? Para exercer influência, para exercer poder, para ter acesso aos meios de obtenção de riqueza, então para se expandir e angariar mais riqueza para o seu feudo, havia toda uma classe cavalheiresca, toda uma classe aguerrida, de soldados ligados a esse senhor feudal, que recebiam um tipo de educação específica. Então essa educação cavalheiresca ela se torna muito característica da Idade Média, porque muitos daqueles que têm condições, que pertencem à aristocracia, que têm algum tipo de nobreza, algum grau de nobreza, se afiliam a esse tipo de educação para estarem prontos aí para participarem dos combates, das disputas, dos jogos, ganharem cargos dentro da aristocracia e defenderem o feudo, através das técnicas de guerra, e também participarem das reuniões através dos códigos de conduta, códigos morais. Então temos aí a educação na Idade Média, um ideal cavalheiresco, aguerrido, e a educação das donzelas. Temos aí uma questão mais poética para a educação das donzelas e o tipo de relacionamento que era incentivado entre os cavaleiros e as donzelas. Então temos aí esse tipo de educação que é característica dessa época. E depois, após isso, passaremos a estudar mais a educação hebraica, que é um meio pelo qual pretendemos chegar ao ideal de educação cristã. A educação hebraica, que vai ser a base para depois do surgimento da educação cristã e o aproveitamento de muitas coisas que fazem parte do mundo hebraico, aquilo que está inserido dentro da cultura hebraica de modo geral, e que é também, vamos dizer assim, reinterpretado pela cultura cristã, aproveitado pela cultura cristã na afirmação da sua pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho através do discipulado, a pregação do Evangelho também através da educação, quando também depois a educação cristã vai aproveitar muito do elemento da cultura grega, da filosofia, e vai reinterpretar isso a partir da ótica cristã, construindo uma cosmovisão cristã sobre a cultura da época. Isso permanecendo até hoje, tanto que podemos chamar de cultura judaico-cristã, tanto que elementos hebraicos estão permeando a cultura cristã, que podemos chamar até de cultura judaico-cristã. Por isso que é muito relevante o estudo mais aplicado aí da cultura e da educação hebraica, da forma de educação hebraica. Antes disso, a gente vai dar uma olhada aqui no conteúdo que é comunicado pelo livro, o livro Pedagogia Geral, pelo estudo das doutrinas pedagógicas, e ver essas fases de desenvolvimento da educação formal, a partir dos escribas, tá certo? Passando por todas essas fases, até chegar no ideal cavalheiresco, quando então a gente vai passar para as próximas fases aí, com a educação hebraica e a educação cristã. Veja, então começando pela questão dos escribas, temos aqui a educação entre os primitivos. Entre os primitivos é a tradição que dirige a vida. Não há evidentemente concepção consciente da educação. Não há, aliás, no mais das vezes,
O correspondente não há mais das vezes a correspondente função distinta. A criança se educa na família por contiguidade, pelo exemplo, pelas ordens e proibições, depois da mesma forma no clã e na aldeia. Aprendizagem técnica, como eu já tinha falado quando abordamos a questão da educação primitiva antes do surgimento da escrita, né? Adaptação aos usos, aos costumes, revelação das crenças e do sentido dos ritos e finalmente introdução no grupo dos adultos pela cerimônia da iniciação. Eis, em largos traços, o esquema sempre encontradiço e que consiste em fazer do indivíduo original um membro na inteira acepção da comunidade. Então está muito voltado sempre para a comunidade na qual está inserido, né? Então, ele é formado para servir a esta comunidade e também para se aproveitar dos privilégios de ser pertencente dela. Tá? Então ele é filho de caçadores, é ensinado para ser um caçador e ele caça, e esse produto da caça dele é útil para ele e para os demais integrantes da sociedade na qual está. Ele é um artesão, ele produz vasos, os vasos são úteis para ele, para a sociedade na qual está, e assim a educação primitiva é de um caráter muito técnico e muito voltado para aquilo que é útil para a comunidade de modo geral. O esquema sempre contradiz, conforme já li. Alguém com a mesma mentalidade, enraizado sentimento de pertencer ao grupo, vontade firme de defendê-lo e todas as disposições técnicas exigidas para isso. Um membro que seja ademais bem preparado para determinada função na sociedade, em princípio a função do pai. Acontece sem dúvida que esta ou aquela personalidade conserve mais ou menos originalidade, se revele mais ou menos inventiva, e talvez mais raramente que se revolte contra o grupo e seus quadros rígidos. Mas isso é excepcional. Normalmente a pessoa se acha modelada, enquadrada, integrada no corpo e na alma da coletividade. Então ele fala aqui que no modo de educação, conforme adotado nessa época, na época primitiva, o que é com certeza muito estranho a nós, ela limitava a diferenciação, limitava a manifestação de padrões que fossem muito distintos da família na qual estava inserido o indivíduo. Então, geralmente ele seguia nas tradições familiares, ok? Apenas como exceção, se revoltando contra ela e adotando outro estilo de vida, né? Outra forma de manifestar a sua técnica, a sua arte, outra forma de manifestar suas habilidades. Mas geralmente ele seguia, dentro dos padrões já esperados da sua família. Enquanto que hoje nós vemos que há uma possibilidade muito grande das pessoas fazerem escolhas que contrastem muito com as atividades exercidas por seu pai, pela sua mãe, pela sua família de modo geral. Então hoje há muito mais liberdade, mas claro, isso de acordo com as condições que dispomos hoje, e nem todas as sociedades do mundo dispõem das mesmas condições. Então, dependendo do avanço, dependendo das possibilidades ofertadas dentro de determinada comunidade, prosperidade, riqueza, diversificação das atividades, a pessoa pode fazer escolhas mais livres, mas conforme mais limitado, a pessoa tem que seguir aquilo que dentro da sua família já é um padrão de meio de obtenção de sustento. Então, era a situação mais verificada na educação primitiva, na sociedade primitiva de modo geral. Tal forma de educação nunca desapareceu inteiramente. É isso que a gente tem afirmado constantemente aqui, que a educação primitiva, ela como que está contida dentro da educação de modo geral. Então hoje temos uma pedagogia sistemática, científica, que se vale de muitos mecanismos, de pesquisa sociológica, antropológica, psicológica, a epistemologia, que estuda o surgimento do conhecimento, como ele se manifesta. Mas mesmo com essa educação tão avançada, essa pedagogia tão científica, a educação primitiva, se podemos dizer assim, a educação primitiva, ela está entrelaçada a essa educação especializada e científica, porque a educação primitiva é aquilo que forma o mais básico dos cidadãos, o mais básico dos seres humanos, a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, a capacidade de respeitar as tradições, como se colocar dentro do meio social, como a sua visão de mundo, como é transmitida aí a partir dos elementos familiares, a sua primeira visão de mundo, mesmo que isso seja alterado depois, mas a sua base para a visão de mundo.
Então isso é educação primitiva dentro da educação moderna. Temos aí a persistência da permanência da educação